Quero convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Meus irmãos podem se assentar. Hoje eu estava em casa lendo alguns versículos e é interessante que, desde quando eu recebi o convite para trazer a palavra, eu já estava lendo um capítulo no livro de Êxodo e aí eu já tinha decidido que eu iria falar sobre esse capítulo, né? E passei a semana e hoje, o início do dia, meditando sobre esse capítulo, mas quando chegou a tarde, parece que não era aquela mensagem, parece que ela não casava, não era aquilo bem que o Senhor queria. E já eram umas 4 horas da tarde e eu pensei, nossa, mas eu passei a semana todinha trabalhando nessa mensagem e agora vou mudar para onde que eu vou mudar? E aí eu comecei a abrir a Bíblia, mas parece que eu abria e ela fechava, né? Eu não encontrava nada, até que os meus olhos caíram sobre este texto, né? Eu já tinha marcado ele, por isso me chamou a atenção. E então, quando eu li ele, aí eu senti uma alegria. Eu falei, não, então eu vou falar, né? Eu vou meditar sobre esse texto. Esse texto, ele é interessante que toda a Bíblia, né? Cada palavra da Bíblia, ela vai nos trazer uma mensagem, né? Ela é perfeita para uma pregação. Mas tem dias, né, em que o Senhor que escolhe, né, o Senhor escolhe uma mensagem para a sua igreja e não adianta a gente procurar outra, né, é aquela. E esse texto, ele vai falar de uma coisa muito interessante, ele vai falar de gratidão. E como os irmãos perceberam, cada oportunidade aqui hoje, se a gente, né, prestar bem atenção, alguém falou alguma coisa sobre gratidão ou algo parecido, né? Então, confirmação do Senhor, né, falar sobre gratidão, trazer essa mensagem que nos pede para que nós tenhamos um coração grato em todas as coisas, né? Em todos os momentos, a gente usar de gratidão para com aquele que nos mantém vivos, que nos mantém de pé. Esse texto foi meio que um puxão de orelhas para mim, porque eu, alguns dias, não é que eu tenha reclamado, assim, falado com as pessoas à minha volta, mas dentro de mim é como se eu estivesse reclamando, estivesse inquieta com alguma coisa, né? A gente tem um projeto, né, meu esposo e eu, de fazermos uma construção, e aí eu passo horas, irmãos, procurando como fazer essa construção. Eu já tenho tudo. Eu tenho o plano e eu tenho o lugar para construir, eu só não tenho o dinheiro. O lugar para construir também está sendo pago ainda, detalhe, né? E aí a gente fica assim, cara, como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer para poder, né, encontrar um meio de fazer isso, de realizar esse sonho? E aí eu busco muita coisa e vou atrás de materiais, o que pode ser mais barato, o que cabe no meu orçamento, como se eu tivesse um orçamento sobrando, né? Não tem. Mas eu estou querendo fazer. E aí, essa semana, eu até andei pesquisando sobre umas casas feitas em container. Acho que é isso, né? Não sei se os irmãos já viram, né? Aquela grande... Né? Os irmãos conhecem, né? Aquilo deve ser quente e absurdo, né? Mas eu estava pesquisando, porque, de alguma forma, cabia no meu orçamento. E aí eu fiquei pensando, né, esses 2 dias, como que faria, como que ficaria o projeto final e tal, e assim, desejando mesmo fazer. E aí hoje, quando eu li esse texto, aí me veio assim a memória, nossa, quanta ingratidão. Eu tenho passado dias olhando para aquilo que eu quero, para aquilo que eu não tenho, ao invés de olhar para aquilo que o Senhor já me deu. Quando eu olho para trás,
Nós temos uma história de, acho que uns 12 anos, né? Acredito, uns 12 anos. E nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos sequer uma geladeira. A gente morou em um cômodo. Era nosso quarto, sala e cozinha. Só o banheiro era separado. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma casa. Nós compramos ela para nós pagarmos ela em 20 anos e o Senhor nos abençoou e nós pagamos em 10. Nós temos um carro que o Senhor nos abençoou também, porque o Senhor nos deu condição, nos deu emprego, nos deu saúde, né? Nos deu a direção, porque quando a gente não tem direção, a gente anda, né? A gente atira para todo lado e não faz nada, não acerta nada, mas nós temos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é muita ingratidão, né? E passei a pensar em todos os dias que eu gastei sendo ingrata. Imagina o Senhor, depois de tudo que Ele fez, depois de tudo que Ele faz, né? Depois de todas as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, eu pura e simplesmente escolho reclamar, ao invés de escolher agradecer por tudo que Ele tem feito. Né? Você já pensou, você está ajudando uma pessoa, você está fazendo tudo por ela e ela não enxerga, ela não consegue ver aquilo? Isso dói na gente, não dói? Em nós. Imaginem Deus que deu o seu filho por nós, né? Se hoje eu estivesse naquela mesma situação do início, já teria motivos suficientes para agradecer o resto da minha vida. Se nós formos hoje agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muita coisa vai passar desapercebida, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado, e muitas vezes nós sequer temos percebido, né? A gente nem fica sabendo das misericórdias do Senhor, que Ele tem usado a cada dia, elas se renovam a cada dia nas nossas vidas. E quantas vezes a gente deixa de olhar, né? Deixa de escolher esse momento de gratidão, de falar com Deus, de dizer, Senhor, muito obrigada, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Né? Eu estou de pé porque o Senhor me colocou de pé. Mas não, às vezes a gente gasta o tempo, né, sonhando com aquilo que a gente não tem. E o interessante é que o Senhor continua abençoando. O Senhor continua fazendo, né? Ele está esperando um momento em que a gente pare e perceba, e deixe o Espírito Santo, aliás, falar conosco, né? Porque quando a gente chega num culto, quando a gente chega num culto como esse, e a gente ouve todo mundo falar de gratidão, aí vai vindo a nossa memória, né? O quanto nós deixamos de ser gratos. Mas graças a Deus, porque a sua palavra, ela está, né, nas nossas mãos, Ele colocou ela nas nossas mãos para que a gente busque, né, esse contato maior com o Senhor, com o Espírito Santo, e Ele assim vá mudando, vá transformando a nossa visão, vá fazendo a gente se lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito, de tudo aquilo que Ele continua fazendo, né, todos os dias por nós. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, a gratidão, ela alegra o coração do Senhor. E quantas vezes nós deixamos de alegrar ao Senhor? Essa gratidão, quando nós usamos dela com o Senhor, ela é interessante que quando a gente agradece ao Senhor, o nosso coração também se alegra, não é? Porque hoje eu passei a olhar assim da tarde, era igual eu falei para os irmãos, eram umas 4 horas mais ou menos, 4 até 6 horas, né? Eu mudei o meu pensamento, né? E eu passei a olhar para aquilo que eu tenho, né? Passei a enxergar aquilo que o Senhor tem feito por mim, né? Imagine aí tudo que o Senhor já tem feito por você. E a gente muitas vezes deixa de olhar para o Senhor e passa a olhar para o que o mundo está dizendo. O mundo está ditando muita coisa. O mundo dita a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se comporta, né? Ele dita o que a gente deve desejar. A gente, né, liga a televisão e tem sempre alguém dizendo assim que para você ser feliz, você precisa ter algo. Seja uma bolsa, uma roupa, seja conhecer um lugar, né? Tem sempre algo nesse tipo, te dando uma direção. Mas nós temos a direção do Senhor,
do Deus que fez os céus e a terra. A direção é a dele. Nós precisamos nos desligar de tudo aquilo que o mundo tem proposto e passar a olhar para o que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E as bênçãos do Senhor nós vamos usufruir muito mais na eternidade, mas também tem bênçãos aqui na terra. Né? E quando nós passamos a ter um coração agradecido ao Senhor, muito mais Ele vai fazendo, né? Porque o Senhor, Ele se alegra, Ele vai se alegrando com a gente, né? Com essa posição que nós tomamos. Provérbios 6:3 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que não seja difícil para mim e para você reconhecer o Senhor em nossos caminhos, reconhecer a obra dEle, reconhecer o cuidado dEle, perceber a presença dEle, né? A presença do Senhor está a todo momento conosco e nós, muitas vezes, desviamos os nossos olhos, né, para outras coisas que sequer compensam, né, que sequer vão durar para sempre, né, que vão se acabar. Às vezes a gente luta por uma coisa que vai ficar aqui nesta terra. E aqui eu sempre gosto de dizer, né, não é que a gente não deva lutar, né? O Senhor nos deu forças, né, nos deu sonhos, vamos lutar sim, vamos estudar, né, vamos buscar aquilo que nós desejamos usufruir aqui na terra, mas sem esquecer de que o nosso lugar não é aqui e que breve nós voltaremos para casa, nós estaremos com o Senhor. E tudo que nós lutamos, né, de bens materiais vão ficar aqui. Então que a gente reconheça, né, que os nossos bens eles são celestiais. Que nós, né, a cada dia nós acumulemos tesouros no céu para onde nós iremos. Né? Eu anotei uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim, deixa eu só encontrar ela aqui, irmãos. Eu não estou encontrando, mas ela diz o seguinte: você nunca vai encontrar um murmurador grato, alguém que murmura, você nunca vai encontrar ele agradecendo. E também você nunca vai encontrar um coração grato murmurando. Então, é algo que a gente precisa gravar em nossos corações. Né? Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Reconhecer tudo o que Ele tem feito. Né? Agora eu encontrei a frase. Olha só que interessante, depois que eu falei. Então, é isso, irmãos. Né? Que a gente busque nos aproximar mais do Senhor. Porque quando a gente passa a andar mais com o Senhor, nós vamos observar o que Ele faz, né? Não é assim? A gente só conhece alguém a partir do momento que a gente passa a andar com Ele, com essa pessoa. Então, que a gente passe a andar com o Senhor. Porque assim, nada do que o Senhor fizer em nossas vidas vai passar desapercebido. E nós seremos transformados a cada dia pela sua presença, né? E a nossa vida vai mudar. Porque quando a gente passa a agradecer ao Senhor, e o Senhor se alegra com a nossa vida, tanto mais nós vamos nos sentir bem em caminhar nos caminhos dEle, né? E nós não vamos nos desviar da sua presença. E não vamos seguir por um caminho que desagrada e que entristece ao Senhor, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O texto, vamos ler mais uma vez, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que o Senhor esteja trazendo nesta noite a nossa memória, tudo o que Ele tem feito. E não só isso, que a gente compreenda e reconheça Ele. Porque às vezes a gente consegue muita coisa, a gente trabalha para conseguir, e aí a gente se sente tentado a achar que fomos nós, pela nossa força, que conseguimos. Quando, na verdade, nós, por nossa força, sequer levantaríamos da nossa cama, né? É o Senhor quem nos mantém de pé, é o Senhor quem nos acorda, quem nos dá força, quem nos livra nos caminhos, né, por onde nós percorremos. Nós vamos para o nosso trabalho, é o Senhor que está nos guardando. Nós temos aí mais de um ano de pandemia, né? E nós temos muitas pessoas que já se foram, mas pela misericórdia do Senhor e para a glória dEle, nós estamos aqui, porque Ele tem nos guardado e Ele continua nos guardando. Então, que a gente, né, busque esse coração grato ao nosso Deus em todos os momentos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.